Tudo que eu venho falando para vocês aqui é ligado à questão de inteligência emocional. Praticamente todos os meus vídeos a gente fala de tudo aquilo que você não aprende na faculdade, tudo aquilo que ninguém vai te ensinar dentro do direito. Eu não estou falando para vocês de direito, não estou falando de direito penal, processual, não estou falando de direito de trabalho, não estou falando de direito previdenciário. Eu falo para vocês de todos os mecanismos que podem fazer com que você, advogado, chegue a um outro nível de advocacia. Eu tento desenvolver sempre esse alto nível de advocacia através de inteligência emocional. Eu falo disso em todos os meus vídeos. Todos os meus vídeos eles são ligados à performance, a questões emocionais, a questão de desbloqueio mental. E no vídeo de hoje eu vou tratar com vocês sobre uma coisa chamada empatia, né? É a arte de você se colocar no lugar do outro e você conseguir identificar de uma forma sem julgamento. Você se colocar no lugar de outra pessoa e se perguntar se você gostaria que fizesse isso com você e como você se sentiria se você tivesse em determinada situação. A empatia é uma soft skill, né? É uma habilidade de relacionamento, não é uma hard skill, que seria uma habilidade que você desenvolve com treinamento. Então, assim, muitas pessoas têm empatia pelas outras, e dentro do direito não é diferente. Você precisa ter empatia para que você consiga fidelizar os seus clientes e você ter uma boa relação com seus colegas e dentro da justiça. Eu vou explicar para vocês através de 8 tópicos, vou falar para vocês 8 pontos que são essenciais dentro da advocacia, você ter empatia. O primeiro, você precisa ter empatia para representar alguém. Por que você precisa ter empatia para representar alguém? Você imagina que alguém te contrata e ele te passa tudo que ele está sentindo. A partir do momento que ele te passa tudo que ele está sentindo, ele espera que você, advogado que foi contratado, vai conseguir transmitir todo o sentimento dele para uma petição ou para uma audiência. Porque o advogado, ele é um instrumento de meio. Nós, advogados, nós somos um instrumento para fazer valer o direito de determinado cliente. Então, se nós somos instrumentos disso, a gente tem que saber passar quais são os anseios do nosso cliente. A gente precisa passar qual é o sofrimento do cliente, qual é a dor do cliente. Não estou dizendo que vocês têm que chegar e repetir ipsilíteres tudo que o cliente quer, porque muitas vezes o cliente ele vem abarcado de emoção, então ele vai entrar em uma rota de colisão, e muitas vezes essa questão de rota de colisão não é o que o advogado tem que fazer. Eu já vi diversos casos do advogado escrever coisas extremamente desagradáveis numa petição e até mesmo tentando ofender o advogado da outra parte. Isso é muito feio, isso não se faz. Nós somos técnicos, né? Nós, advogados, somos técnicos. Técnicos no sentido de buscar os fatos, a verdade dos fatos a todo custo, é isso que a gente busca dentro do processo, e a aplicação legal desses fatos. Nós, advogados, não somos pagos para brigar, tá? Nós não somos galos de briga. Nós somos instrumentos da representação legal. Porque a justiça no Brasil, ela e as leis do Brasil, elas determinam que para 99,9% dos casos que sejam levados ao judiciário, a parte tem que ser representada por um advogado. Por quê? Porque senão ficaria uma briga de cego. Um ia xingar o outro e não ia chegar a lugar nenhum. Então, a partir do momento que existem as leis, que são as determinações sociais da forma que as pessoas têm que lidar, existem os advogados, que são as pessoas que estudam as leis e aplicam essas leis aos casos concretos. Então, você não pode ser nunca aquele cara que vai levar ipsilíteres o que o cliente fala, mas você não pode ser aquele cara que não tem empatia. Você tem que se colocar no lugar do cliente a todos os momentos. O segundo ponto é para você se relacionar com seus colegas de profissão. Por que se relacionar com seus colegas de profissão? Porque a maioria das vezes quem te indica para os casos e para os processos, ou vem de você com um expert em determinada área, são seus colegas de profissão. São outros advogados, as famosas parcerias. Muitas vezes as pessoas te indicam pedindo um percentual, que seria uma parceria, ou simplesmente te indicam porque acham que você é a única pessoa capaz de solucionar aquele assunto. Ou seja, normalmente o advogado indica um advogado, não por dinheiro, mas sim por entender que aquele advogado vai dar o máximo para representar um determinado cliente. Ou seja, quando a gente indica alguém, a gente vincula o nosso nome. E se a gente vincula o nosso nome, a gente quer nosso nome vinculado a pessoas sérias. Você não vai indicar um advogado lambão, que eu já contei a história de um advogado que eu indicava para fazer uma série de causas de recurso de lei seca e tudo mais, e aí depois de um ano eu descobri que o cara não respondia os clientes e que o cara simplesmente perdeu todos os prazos. Ou seja, as pessoas me ligavam falando: poxa, Daniel, que sacanagem você ter me indicado esse advogado. E eu não sabia. Eu achava que aquele cara ia lidar com os clientes com o mesmo cuidado que eu lidava. E eu descobri que não. Então,
você tem que ter sempre empatia com seus colegas de profissão. E aí eu vou contar para vocês uma história que é uma história de empatia. Eu fui fazer uma audiência, coisa de uns 5 anos atrás, né? Então, isso deve ter sido em 2016, 2015. Eu já tinha experiência, já era um advogado com experiência, já tinha todos esses atributos que hoje eu considero que são diferenciais. Eu já era um cara que tinha confiança, já era um cara que entendia de direito, eu já era um cara que sabia me portar em qualquer situação. E eu fui fazer uma audiência de cobrança de cota condominial. Eu estava pela pessoa que estava devendo as cotas condominiais e existia um advogado que estava pelo condomínio que estava cobrando essas cotas condominiais. O advogado da outra parte era um rapaz jovem, era um rapaz inexperiente. E aí a juíza pediu para que eu me manifestasse sobre a petição inicial. Eu fiz a minha defesa oral, ou seja, eu optei, na época ainda podia, eu optei em fazer a defesa oral. Eu estendi os assuntos e eu arguí algumas preliminares, algumas coisas que prejudicariam a análise do mérito da petição inicial. Nesse mesmo momento, a juíza, muito segura, chegou e falou: olha, agora o advogado do autor faça suas considerações. O advogado do autor simplesmente, um rapaz novo, inexperiente, virou para a juíza e falou assim: Excelência, me desculpa, eu não sei do que se trata esse processo. Eu só fui contratado para fazer essa audiência. E aquilo foi o suficiente para a juíza virar para ele e falar: você é uma vergonha para a profissão. Como é que você tem coragem de chegar em um tribunal, chegar na justiça e falar que você não sabe o que você está fazendo aqui, que você só foi contratado para participar dessa audiência, que você era um boneco, que você era um fantoche com carteirinha do AB. E aquilo me machucou muito na hora. E a primeira reação que eu tive foi pedir licença para a juíza. Eu falei: pela ordem, excelência, a senhora não tem o direito de tratar o advogado dessa forma. Do outro lado, o advogado, já com os olhos cheios de lágrima, me olhou e falou: poxa, eu não estou entendendo por que esse cara está fazendo isso por mim. E a juíza falou: doutor, mas é um absurdo mesmo com que ele faça isso, que ele não tenha cuidado com a forma que ele está lidando com esse processo, que ele não tenha tido o mínimo de comprometimento de ler o processo antes. O advogado estava errado? Sim, o advogado estava errado. E eu virei para o juízo novamente e falei: excelência, a senhora não tem o direito de exercer o seu juízo de valor sobre a postura do advogado. A senhora está aqui para julgar esse processo de acordo com as leis. Se esse advogado não está agindo de uma forma correta para o cliente dele ou para quem quer que tenha contratado, isso é um problema deles, não é um problema da senhora. E a juíza ficou muito irritada comigo, mas o advogado me olhou com ternura, e aquela ternura que ele me olhou, eu aprendi a entender, eu aprendi a desenvolver cada vez mais a empatia, né? Me colocar no lugar da outra pessoa em todos os momentos e perguntar: será que eu gostaria que isso acontecesse comigo? Será que eu não gostaria? E aí eu encontrei esse advogado alguns anos depois, né, salvo engano, em 2019, fazendo uma sustentação muito seguro. E ele veio me cumprimentar no final da sustentação, ele me viu, ele: oi, doutor, quanto tempo e tudo mais. Eu tinha assistido a sustentação dele no tribunal e ele tinha sido brilhante. E eu falei: poxa, parabéns, você evoluiu muito desde a última vez que a gente se viu. Aí ele falou assim: a minha mudança começou naquele dia que o senhor me defendeu. Eu não defendi ele propriamente, uma pessoa física. Eu defendi um advogado, eu defendi um ser humano que estava passando por uma situação que ele não tinha como se defender. Ele ainda não tinha os soft skills, né, que eu tanto falo, ele não tinha ainda confiança, ele ainda não tinha liderança, ele não tinha ainda um amor próprio a ponto dele se insurgir para aquela situação. E isso foi uma coisa que me marcou muito. Isso ficou dentro de mim por muito tempo. E a partir daí, todas as situações que eu posso demonstrar minha empatia, seja pelo profissional que está do outro lado, seja pelo meu cliente, seja para fazer acordo, seja para tudo, eu faço. E isso faz com que as pessoas me valorizem, sabem que eu tenho empatia. Eu sou um cara que eu gosto de discutir direito, mas eu não gosto de botar ninguém em uma situação constrangedora, eu não gosto de diminuir outros advogados, eu não gosto de tratar pessoas da forma que eu não gostaria de ser tratado. A empatia, ela serve muito para que você evite estresse. Porque quando você não tem empatia, você é uma pessoa extremamente impulsiva, reativa, e você não tem paciência de ouvir o que a outra pessoa está sentindo. Então, você normalmente acha que tudo é balela, você acha que a outra pessoa está de frescura. E não é isso. Não é assim que as relações humanas e as relações entre o profissional de advocacia e o seu cliente e o outro advogado devem ser. Nós, advogados, trabalhamos para buscar uma solução justa para os processos. Não é para brigar em processo, não é para ganhar processo. Por mais que pareça que os advogados só são contratados para ganhar,
Tem muitos advogados que são reconhecidos como os melhores do mercado em fazer acordos. Fazer acordo é uma concessão mútua. Só que para você fazer uma concessão mútua, você tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar da outra parte. É aquele famoso todo mundo perde um pouquinho, mas no final todo mundo ganha. Existe um ditado muito antigo que ele fala: é melhor um acordo ruim do que uma briga boa. Né? Muitas vezes as brigas nos processos judiciais podem demorar 3, 4, 5, 6 processos de inventário que às vezes demoram 10, 15, 20 anos, e no final do processo nenhuma das partes vai ficar com bem nenhum, porque vai pagar imposto, vai pagar todas as custas incidentes sobre esse processo, e no final não sobra nada para as partes. E as partes falam: para que eu briguei tanto tempo? A minha resposta sempre é: não sei, eu sou contra a briga. Eu sou muito a favor do acordo, um acordo que seja justo pelas duas partes. Eu não vou me abaixar ou me curvar sobre uma imposição injusta. Eu posso discutir sobre qualquer acordo. Para você ser conciliador dentro da justiça, tem muitos advogados que atuam hoje na área extrajudicial como mediadores e conciliadores, né? A gente tem cada vez mais câmaras arbitrais e hoje em dia o próprio Tribunal de Justiça já tem como obrigatório é, a função do conciliador e mediador em determinados assuntos, muito mais no direito de família, na área civil você tem também, mas mais ainda no direito de família. E o conciliador e mediador, ele tem uma função essencial à justiça. Ele tem a função de prevenir e solucionar conflitos. E como soluciona um conflito sem ser de forma impositiva? O juiz ele impõe a sentença. O conciliador e o mediador ele propõe a solução. Então, a partir do momento que o conciliador e o mediador têm empatia pelas partes, eles propõem soluções muito mais justas. E quando se propõe uma solução justa, nenhuma das partes se sente aviltada, nenhuma das partes se sente prejudicada e elas tendem a fazer acordos. Acordos são concessões mútuas para um bem comum. Então, dentro da função hoje do advogado, conciliador, mediador, até se você for trabalhar dentro de uma câmara arbitral, se você for trabalhar no próprio Tribunal de Justiça, se você for trabalhar com o seu cliente, muitas vezes a gente faz reuniões com os clientes, né? Eu tento fazer isso antes de entrar com o processo. Se eu souber que a outra parte já tem um advogado constituído, eu faço questão de sentar com esse advogado e com a outra parte e falar: vamos tentar fazer um acordo? Você quer o quê? Aí a pessoa fala: eu quero 10. Aí meu cliente fala: só pago 8. Então a gente já começa dali. Então a gente já conseguiu estabelecer um ponto de conflito e a gente vai trabalhar as soluções a partir daquele ponto de conflito. Vocês conseguem entender e visualizar como facilita a atuação do advogado quando ele tem empatia, quando ele tem essa consideração, quando ele tem aquela história de se colocar no lugar do outro a todo tempo? O advogado ele tem que tomar muito cuidado, porque a empatia ela pode ser confundida com o advogado virar uma esponja de problema. Ou seja, não é você viver o problema do seu cliente, não é você chegar em casa e você tem insônia porque o seu cliente está com um problema e você sente que logo você está com um problema. Nós somos instrumentos de meio, nós não somos instrumento de fim. Nós, advogados, a gente aplica a nossa melhor técnica para a solução do caso concreto. Mas eu não posso garantir ao meu cliente que ele vai ter 100% de êxito. Eu posso garantir ao meu cliente que eu vou aplicar 1000% da minha melhor dedicação e técnica. É isso que eu posso garantir. Para você ter uma comunicação boa com o seu cliente, você tem que ter empatia. Por que você tem que ter empatia? Porque muitas vezes o cliente te busca nas situações mais atípicas, nos horários mais inoportunos, para passar para você a angústia que ele está sentindo. Os clientes, eles muitas vezes, eles conseguem conviver com o problema muitos anos, mas a partir do momento que eles contratam um advogado, eles entendem que esse problema tem que ser solucionado para ontem. Muitos clientes, às vezes o cliente manda documentação, a gente estuda o caso, a gente manda a proposta para o cliente demora 3, 4, 5 meses, às vezes, para responder, e aí o cliente, um belo dia, fala: olha, eu vou fechar, você manda para ele a procuração e tudo mais, e ele fala assim: tá bom, eu gostaria que desse entrada amanhã. Eu falo: poxa, amigo, não é assim que funciona. Existe uma ordem de prioridade, existe uma ordem para ser feito os processos aqui no escritório.
Não é porque você, depois de 3, 4 meses convivendo com esse problema e você resolveu fechar hoje, que eu vou parar o meu escritório para atender você hoje. A não ser que seja uma medida que eu entenda que seja urgente. Não é o meu cliente que vai me dizer se é urgente. Eu, dentro do meu conhecimento, da minha experiência, eu vou saber se é uma coisa urgente ou não. Tem muita gente que não consegue e pensa assim, eu não consigo me colocar no lugar de outra pessoa. Tem muita gente que não tem a empatia. Tem várias e várias pessoas que você consegue enxergar que ele não tem o mínimo de consideração, que ele não consegue sentir o que a outra pessoa está sentindo, que ele não consegue se ver no lugar de outra pessoa. E aí vocês podem estar se perguntando, é possível alguém que não tem empatia passar a ter empatia? A resposta é sim. Você pode desenvolver várias habilidades emocionais com treinamento ao longo da sua vida. A primeira forma de você desenvolver empatia, e para mim é a mais importante, é em todos os momentos você se colocar no lugar da outra pessoa. Muitas vezes alguém vai falar, olha, eu estou passando por uma situação dessa, e você fala, vou tentar me colocar no lugar dela. E aí você pensa, mas eu nunca passei por isso. E aí você fala, poxa, será que é possível ter empatia nessa situação? Sim, é possível. Então eu vou me colocar no lugar da outra pessoa, eu vou pensar como ela está sentindo, e a partir daí eu vou criar um discernimento e vou agir. Agir no sentido de responder. Para você ter empatia, muitas vezes é necessário ouvir, simplesmente ouvir. Você ouvir qual é o anseio daquela pessoa, você tentar ajudar a partir daquele anseio e você nunca desmerecer o sentimento alheio. Seja ele de raiva, seja ele de alegria, seja ele de emoção. Muitas vezes, nós, advogados, fazemos um papel extremamente importante na vida do cliente, uma função de psicólogo do cliente. Tem cliente que você já resolveu absolutamente tudo do processo dele, você já distribuiu sua petição inicial, o processo já está em curso, o processo já tem uma situação estática, né, naquele processo. Você não pode mais mudar a petição inicial depois que a parte réa for citada ou contestar a ação. Então, assim, o processo não tem o que fazer. Mas o cliente te liga várias e várias vezes para perguntar para você qual vai ser o desfecho daquele processo. E tem advogado que não tem paciência para ouvir o cliente, não tem empatia pelo cliente. E responde, olha, eu já te falei isso 10 vezes, já te falei isso 11 vezes, já te falei isso 13 vezes. Só que não é por aí. A partir do momento que você não tem empatia pelo cliente, ele vai sentir uma relação fria entre vocês. E a partir do momento que você tem empatia pelo seu cliente, ele vai se sentir protegido. Eu, muitas vezes, sinto que quando eu estou usando um terno, quando eu estou usando uma gravata, eu sou um super-herói. Eu sou um super-herói capaz de defender até as últimas consequências do meu cliente. Quando eu amo o que eu estou fazendo, que graças a Deus é sempre, eu vou até o fim pelos meus clientes. Eu sou capaz de qualquer coisa, sou capaz de virar à noite, se for preciso, para achar um precedente jurisprudencial. Eu faço efetivamente isso na minha vida. Eu busco a todos os momentos ser o melhor dentro das condições que eu tenho, enquanto não tenho condições melhores. Essa frase do Mário Cortella, ela é uma das balizadoras da minha vida, uma das balizadoras da minha essência. E quando a gente fala de empatia, a gente fala do hábito, né? Qual é o poder do hábito na nossa vida? Na vida você pode ter um hábito ruim, você pode ter um hábito bom. Um hábito ruim é você sabendo que numa audiência você nunca deve pegar o seu celular para mexer em WhatsApp, para mexer em Instagram e tudo mais, porque você pode simplesmente se queimar muito feio. Você pode se queimar com o seu cliente, você pode se queimar com o juiz, você pode se queimar com uma outra parte, porque você não está sendo profissional. Mas tem pessoas hoje em dia que têm compulsão por telefone celular. Como é que você faz para se livrar desse hábito horroroso, esse hábito ruim e muitos outros que qualquer um pode ter? Você tem que substituir esse hábito. Então você vai levar um resumo do processo, você vai deixar seu celular no escritório, você vai botar seu telefone em modo avião, você vai buscar maneiras alternativas. As pessoas dizem que você só consegue tirar um hábito ruim substituindo por um hábito bom. Isso é para tudo. Se você hoje tem uma vida boêmia, se você hoje dorme tarde, você acorda tarde, não consegue começar a produzir cedo, como é que você muda isso? Mudando a hora que você vai dormir e se obrigando a acordar cedo para fazer um exercício físico, para fazer qualquer coisa nesse sentido que vá te trazer bons hábitos.
Quando você consegue desenvolver a sua qualidade de empatia, você é visto pela sociedade e você é visto pelo seu cliente como um cara diferenciado, como uma mulher diferenciada. Eu valorizo demais advogados que têm empatia. Eu tenho admiração profunda pelos advogados que têm empatia um com o outro, pelos advogados que, começando um processo, uma audiência, uma sustentação, conseguem manter a sua inteligência emocional e conseguem tratar o problema simplesmente dentro do processo. Não levam isso para vida pessoal e não levam uma rixa do outro advogado. Eu, no início da minha carreira, eu posso confessar isso para vocês, fazer uma audiência, né? E eu ficava com raiva do advogado da outra parte. Raiva mesmo. Eu falava, esse cara é meu inimigo, esse cara é meu arqui-inimigo. E assim, com o tempo, quando você vai ganhando maturidade, quando você começa a entender um pouquinho mais do como funciona o direito, como é que funciona a atuação do advogado, você para com essa palhaçada, com essa besteira de ver o outro advogado como inimigo. Hoje em dia tem advogados que eu vou fazer audiência, vou fazer sustentação, a gente duela dentro de um tribunal, duela mesmo, cada um utiliza seus melhores argumentos, seus melhores recursos, suas melhores técnicas, e no final, logicamente, a maioria das vezes só um se sagra vencedor. E a gente tem empatia e admiração pelo outro. Acabou ali, a gente vai tomar um café junto, a gente vai continuar a nossa amizade, porque ambos sabemos o quanto nos dedicamos para estar ali. Então, quando você tem esse tipo de empatia, o mercado começa a te ver de outra forma. O mercado começa a te enxergar como um cara diferenciado. Eu posso contar para vocês diversas outras situações de empatia até mesmo com o juiz. Já tive situações de empatia com o cliente, já tive situações de empatia com o meu cliente, de começar a chorar em uma audiência, copiosamente. Era uma ação de divórcio, se eu não me engano. Minha cliente, na época, descobriu que vinha sendo traída há muito tempo e isso foi levantado durante uma audiência. Ela se sentiu muito mal e ela começou a chorar copiosamente. Eu pedi ao juiz licença para levar a minha cliente para o lado de fora, porque ela estava muito nervosa, porque ela não parava de chorar. Naquele momento não existia nada que impedisse a continuidade da audiência, ou seja, a pessoa está nervosa, a pessoa está sofrendo por uma audiência, não é motivo bastante dentro do Código de Processo, né, para que você remarque essa audiência. Só que eu pedi ao juiz licença, levei minha cliente para lá de fora e ela não parava de chorar, ela estava chorando copiosamente. Eu pedi ao juiz, com todo o tato do mundo, para que ele adiasse essa audiência. O juiz não precisava ter feito aquilo, mas o juiz adiou esta audiência. Essa audiência não aconteceu. E o abraço que essa minha cliente me deu no final da audiência foi uma das coisas mais gratificantes que eu tive na minha profissão, né? Contando já com a história da audiência que eu ajudei o outro advogado. Ajudei não, né? Na verdade, eu fiz o meu papel como ser humano, né? Graças a Deus eu tive um insight tipo, de reagir a uma coisa que estava sendo injusta. E nessa audiência com essa cliente, a gente conseguiu remarcar a audiência. Essa cliente, ela ficou muito grata. Depois disso, a gente conseguiu conversar bastante antes da segunda audiência e na outra audiência a gente fechou um acordo. Foi o melhor acordo? Não, não foi o melhor acordo. Nem para ela, nem para o ex-marido. Mas foi uma solução justa para o processo. Então, quando você tem empatia, você colhe os frutos. Então, hoje eu consigo colher os frutos através da indicação de outros profissionais, consigo colher os frutos da forma que meus clientes me enxergam dentro da advocacia, eu consigo colher os frutos dentro de uma situação de processo por conta da minha postura. Então, os juízes que me conhecem sabem que eu tenho uma postura de empatia. Então, eles não se preocupam com a minha forma de agir, porque eles sabem que em nenhum momento eu vou ser um cara agressivo, eu vou ser um cara combativo, né? Um cara que vai para uma audiência para brigar. Eu vou lá para defender os interesses do meu cliente, mas sempre me colocando no lugar da outra parte, sempre me colocando no lugar do advogado da outra parte, sempre me colocando no lugar do promotor, quando tem um promotor, e no lugar do juiz. Ou seja, eu me coloco na situação de todas as pessoas. Então, eu desenvolvo um nível de empatia e eu consigo replicar essa empatia. E por mais que você pense que é besteira, a empatia ela é contagiosa. Quando você passa a ter empatia pela pessoa,
né, pelo seu cliente, pelo outro advogado, pelo juiz, pelo promotor, você vai receber isso de volta. E você vai receber isso de muitas formas. Normalmente, as grandes vitórias da vida, elas vêm fantasiadas de problemas, né? Então, no primeiro momento, você pensa que é um problema e dependendo da forma que você lidar com esse problema, se você lidar com empatia esse problema, você pode ter certeza que vai vir alguma vitória atrás disso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiz todo o coração e até a próxima!